E aí, já parou para pensar se existe alguma conexão entre a física e a espiritualidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma fonte que faz exatamente isso. Ela traça uma analogia assim super surpreendente entre a mediunidade e os princípios do eletromagnetismo. Pode parecer uma ideia meio maluca, né? Mas vamos ver como esses dois mundos podem, de alguma forma, se encontrar. Olha, essa é uma pergunta que, de primeira, parece não ter pé nem cabeça, né? Mas é exatamente ela que dá o pontapé inicial para a nossa exploração de hoje. A fonte que a gente está analisando sugere que, se a gente entender como um simples fio elétrico funciona, a gente pode ter um modelo bem interessante para compreender o que significa ser um médium. Então, a ideia central é essa, usar a eletricidade para a gente conseguir imaginar o que essa fonte chama de circuito psíquico. E tudo mesmo, começa com um conceito bem básico da física, o condutor elétrico. Bom, a gente aprende na escola que materiais como o cobre são condutores excelentes, né? Isso porque os elétrons deles não estão tão presos assim. Com qualquer empurrãozinho elétrico, eles já começam a se mover. E esse movimento todo é o que a gente chama de corrente. É um conceito simples, mas fundamental para tudo que vem agora. E é exatamente aqui que a primeira conexão é feita. Do mesmo jeito que os elétrons passam quase sem resistência pelo metal, a fonte propõe que o médium é alguém que, por sua sensibilidade, permite que irradiações mentais passem livremente por ele. Ou seja, nessa analogia, o médium é o condutor. Peraí, se tem um condutor psíquico, então tem que ter uma corrente psíquica, certo? Exato. A fonte vai além e sugere que o pensamento, a energia mental, flui de um jeito muito parecido com a eletricidade, formando o que ela vai chamar de corrente mental. Mas para a gente entender isso mais a fundo, a gente precisa de mais uma peça nesse quebra-cabeça. Ok, agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa história. A analogia nos leva do fluxo da eletricidade para os segredos do magnetismo. E tudo começa lá na origem, no nível microscópico dos átomos. A fonte explica de um jeito bem legal. Pensa assim, o magnetismo em materiais como o ferro vem de uma coisinha chamada spin dos elétrons. Quando esses spins não se cancelam, eles criam mini-ímãs. Aí, esses átomos se juntam em grupos, os domínios, só que no estado normal é uma bagunça. Cada domínio aponta para um lado, um anulando o outro. Por isso, um pedaço de ferro comum não é um ímã. Então, qual é o segredo? Como um material comum vira um ímã de verdade? A resposta está toda numa palavra: alinhamento. E é aqui que a analogia com a nossa mente começa a ficar, muito poderosa. O processo é fascinante. Quando você aplica um campo magnético de fora, é como se chegasse um maestro e botasse ordem na casa. Ele faz com que todos aqueles domínios microscópicos comecem a se alinhar, a apontar para a mesma direção. E quanto mais forte o campo, mais perfeito fica esse alinhamento, e mais forte o ímã se torna. Olha só essa citação da própria fonte, que resume tudo perfeitamente. O poder magnético não aparece do nada. Ele é o resultado da organização, da padronização de forças que já estavam ali, mas que viviam na bagunça. Então, o ponto crucial é este. Quando todos os domínios possíveis estão alinhadinhos, o material chega no seu potencial magnético máximo. Ele está, como diz a física, saturado. Guarda bem essa palavra, saturado, porque é agora que a gente vai usar ela para fechar nossa analogia com o mundo psíquico. E agora, chegamos ao clímax. A fonte usa tudo isso que a gente viu sobre magnetismo para propor um modelo de como a mente e, consequentemente, a mediunidade poderiam funcionar. E aqui vem a ideia mais surpreendente de todas. Segundo o texto, uma mente que ele chama de harmonizada teria seus spins espirituais, ou seja, suas energias internas, em perfeito equilíbrio. O resultado? Um campo pessoal pequeno, regular. Em contraste, uma mente em estado de desequilíbrio teria esses spins desalinhados, não compensados. E o resultado disso? Um campo magnético pessoal muito, mas muito mais vasto e potente. E essa seria a base da mediunidade. Para essa condição, a fonte dá um nome bem específico, descompensação vibratória. E é muito importante entender, aqui, isso não é visto como algo negativo, de forma alguma. Pelo contrário, seria a condição que cria um campo forte o suficiente para a mente conseguir sintonizar outras correntes de pensamento. E tem mais um detalhe super importante. O texto diz que essa condição não tem a ver com o nível de evolução. Ela poderia se manifestar tanto em almas consideradas super avançadas, em missões de sacrifício, quanto em almas que ainda estão em processos de aprendizado e reparação. O ponto em comum seria justamente esse campo magnético enorme gerado por essa descompensação. No fim das contas, essa analogia toda entre física e espiritualidade deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir.
Será que a arquitetura do nosso mundo interior, o alinhamento ou o desalinhamento dos nossos domínios psíquicos, é o que realmente define a intensidade da nossa conexão com o que a gente não vê? Fica aí a reflexão.